Meu irmão, minha irmã, hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre a 9ª coluna do templo da verdade. Mateus 5, versículo 41. Serviço ilimitado. Mateus 5, versículo 41. Nos diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Que o Senhor da Glória coloque em nosso coração a sua mensagem. Meu irmão, a primeira condição para assemelharmos ao Pai Celeste é o nascer de novo. Isso foi dito para Nicodemos. João capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então veja bem, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que essa condição foi falado a Nicodemos para que ele mudasse a mente, mudasse o modo, o pensamento, pensasse de outra forma. Então no reino de Deus é um pensamento diferente. Aqui não é resistir, mas é servir. Aqui não é vingar, mas servir. Viver ao trabalho do Mestre, a serviço do Senhor. Então para isso tem que ser nascido de novo, viver espiritualmente. Então temos então de adquirir as qualidades do ensinamento do Sermão do Monte. Caso contrário, continuaremos a pertencer ao mundo como um todo. E não é isso o ser separado para Deus. Qualquer religião prega que seus seguidores cumpram com suas obrigações. Mas o cristão deve obedecer critérios mais elevados, pois é alguém direcionado em todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos foi dado para nos direcionar a nossa vida, dirigir a nossa conduta. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 16, que nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então isso significa que o homem não regenerado não entende as palavras de Jesus Cristo, mas o homem santificado, o Espírito Santo lhe fornece uma nova capacidade de discernimento, pois ele julga o aspecto espiritual de tudo. Ele vê o que Deus queria que ele fizesse, e não é somente agir por impulso, pois os mais preciosos adornos do caráter dos filhos de Deus são a amabilidade, a amabilidade constante, isto é, ser sempre amável, zelar pela bondade, zelar pela mansidão, zelar pela humildade, pela simplicidade, pois onde há rudeza e descortesia, brutalidade e falta de delicadeza, aí não há religião. A beleza do cristianismo está em observar não só os pequenos deveres
de santidade, mas também os grandes deveres da santidade. Quem não reconhece que as coisas, as causas de muitas misérias que nos afligem, que afligem a humanidade, reside justamente nas lutas, nas discórdias, no egoísmo, na falta de bondade, às vezes na própria ruindade. Por outro lado, se a humanidade observasse um amor cristão, como recomendada pelo Divino Mestre, como o mundo seria diferente. Se nós estivéssemos dispostos a servir, se nós estivéssemos dispostos a andar a segunda milha, viver a serviço do Senhor, se todas as pessoas tivessem conhecimento, tivessem o entendimento, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo, mas para ganhar a alma. Nós não estamos aqui para ser proprietário do mundo, mas estamos aqui para ser cidadãos dos céus, viver para Jesus Cristo. Mas, por desgraça, nem entre os maiorais do cristianismo as normas de Jesus são observadas. Nem mesmo nas camadas mais elevadas do próprio cristianismo o ensinamento de Jesus não é observado. Porque muitas vezes nós vemos o orgulho e a prepotência, onde teria que estar, sem falta, a humildade e a simplicidade. Quantas vezes a gente vê isso dentro do cristianismo, a pessoa agindo como se fosse um cristão verdadeiro, mas o próprio Cristo disse que no fundo por dentro ele é como um sepulcro caiado. Então por fora é muita beleza, mas por dentro é só podridão, é só maldade, é só ruindade. É não estar ao serviço de Cristo, mas estar ao seu próprio serviço. Então veja que nem dentro da igreja os ensinamentos de Jesus, muitas vezes, para a vergonha nossa, não está sendo observado. Esses preceitos, de Cristo, o segredo da felicidade, ele é em servir, em ser amável, em ser santo, em ser puro, em ser paciente, em ser honesto, viver uma vida de exemplo, uma vida digna de ser imitada. Aí está o segredo da felicidade, pois é no ensinamento do Filho de Deus, a verdadeira religião, a única que promove a paz. Aí o cristianismo promove a paz, porque promove o perdão. Ela não promove a vingança, mas o perdão. Ela não promove a preguiça, mas o serviço ilimitado. E servir de coração, servir com alegria. Como é bom a gente poder ajudar alguém, viver para alguém, ajudar o nosso semelhante. E quantos cristãos têm dado exemplos desse tipo de vida? Vivem uma vida feliz e morrem uma vida de felicidade e deixa saudade, como é o caso de Dorcas, que foi chamado Pedro lá de longe para que viesse e ele ressuscitasse Dorcas, porque ela esteve sempre a serviço da igreja, fazendo vestes para as pessoas se vestirem, tratando com carinho as pessoas necessitadas. Essa era a vida de Dorcas. É vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser imitado. É vida que está a serviço de Jesus e a serviço do próximo. Isso é cristianismo. É isso que Jesus Cristo quer que nós façamos. Esses são os preceitos de Jesus. É o segredo da felicidade, é o segredo do viver bem. Pois é no ensinamento do Filho de Deus, a verdadeira religião, que se promove a paz, a caridade e a concórdia entre os homens. Quanto mais o homem se apegar a Cristo e submeter ao Espírito Santo, deixando guiá-lo, tanto mais amará o seu próximo, tanto mais terá felicidade e tanto mais
vive para servir. Essa é a vida do cristão. Essa é a 9ª coluna do templo da verdade. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, disse Jesus. Em primeiro lugar, nos ensina que devemos estar sempre prontos para servir. Tem um provérbio que diz: quem não serve para servir, também não serve para viver. Mas em segundo lugar, os judeus da época de Jesus, eles estavam sob ocupação romana, e era comum um romano obrigar um judeu a servi-lo. Isto era humilhante, era um desaforo, pois estavam em sua própria terra, e muitas vezes, não querendo obedecer, às vezes morriam, eram espancados, etc. Era costume da época. Hoje mudaram os modos, né, de humilhar as pessoas, de humilhar os outros. Mas existem outras maneiras de nós humilharmos o nosso próximo. E quantas pessoas não cansam e não se envergonham de humilhar o seu próximo, né? Quantas vezes com trabalhos escravos, quantas vezes com salário de fome, quantas vezes o pobre só vive de migalhas. Um dia haverá o acerto de contas. E aí, como é que será? O próprio Pedro nos diz: esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E o dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que o Deus da justiça perguntar para nós o que nós fizemos na nossa vida aqui deste mundo. Como que nós agimos em relação ao nosso próximo? Vivemos para servir ou só queremos ser servido? E muitas vezes ainda escravizando os outros, né? Pagando às vezes um salário de miséria e enganando as pessoas. Um dia haverá o acerto de conta. Cuidado, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então esperamos todos nós essa nova terra, onde habita a justiça e a justiça para todos. Paulo nos diz também em Romanos, vamos ver aí, Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai os outros, né? Cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nos zelos não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo essas coisas, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vejam bem, aí o conselho, o modo de viver que o apóstolo Paulo nos ensinou para que nós tivéssemos uma norma de vida segundo os preceitos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante notar que nas filosofias, ou mesmo nas lutas marciais, né, certos princípios são observados, mas com finalidades diferentes. Por exemplo, Maquiavel, ele ensinou até a ser submisso entre aspas, com o inimigo, mas com a finalidade de derrotá-lo na hora oportuna. Nas artes marciais, usa-se a força do inimigo para derrotá-lo, para matá-lo.
No cristianismo, a finalidade é outra. É fazer o inimigo reconhecer o pecado, ficar envergonhado e se arrepender e salvar a sua alma. Essa é a finalidade do cristão. Por isso ele é submisso. Para salvar a alma daquele que muitas vezes está lhe prejudicando. Então o cristão age dessa forma porque está a serviço de Deus. Ele não está a seu serviço, está a serviço do Senhor. Quem não quer que nenhum se perca, Deus não quer que ninguém se perca. E assim também tem que ser todos os cristãos, não querer que ninguém se perca, ainda que essa pessoa seja seu inimigo. Mas ele quer a semelhança de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Veja o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o cristão vive para Cristo. Então e por isso ele tem essa mente de Cristo. Então ele vive para salvar ou tentar ajudar o seu próximo a encontrar a salvação. Nós estamos aqui para viver esse tipo de vida a serviço de nosso Senhor. Então, na verdade, um cristão, quando serve alguém, não presta serviço ao próximo, está trabalhando, na verdade, na obra do Senhor. Então, veja bem que não é só servir ao próximo, é estar trabalhando na obra do Senhor. Por isso o cristão não se preocupa em fazer a sua vontade, e sim unicamente ajudar de alguma forma o seu próximo a se salvar. Mesmo como do pedido de ajuda seja descortês, irrazoável e tirânico, isto é, maldoso. Esta é a 9ª coluna do templo da verdade. Não é cumprir essa obrigação com amargura ou ressentimento, é andar a segunda milha com alegria e boa vontade, pois é um privilégio ter na consciência que está trabalhando